Olá a todos, bem-vindos ao programa Contraponto. Desta vez estamos hospedando aqui, estamos recebendo o Érico Salluti, ele que é fotógrafo, ele é videomaker, diretor de vídeo, tem uma formação bastante ampla, um trabalho genial que nós vamos mostrar aqui. Ele é jornalista formado pelo Mackenzie, trabalhou na Agência Estado, trabalhou na Gazeta Esportiva, trabalhou na France Presse. Então ele tem um trabalho bem interessante, já profissionalmente reconhecido, um trabalho muito bonito. E a gente vai falar um pouco desse trabalho, vamos tentar mostrar um pouco no nosso programa o que é que ele faz e por que ele está aqui hoje, né? Por que esse trabalho chama tanta atenção. Então, bem-vindo, Érico. Obrigado pela oportunidade. E, assim, na verdade, eu vejo assim, você está em vários lugares. Vamos começar falando um pouco do teu último trabalho, que você falou que você foi para o Vietnã agora, né, recentemente, né? Estive no Vietnã. Na verdade, o último país foi os Estados Unidos, mas foi um trabalho mais voltado comercialmente, mais comum, né? Estive nos Estados Unidos por 17 dias. E antes disso eu estive no Vietnã, Portugal, Amsterdã e Vietnã. Nossa. E sempre voltado à cena musical, assim, a cena house, né? Sempre música eletrônica, junto com... Você está trabalhando com o Alok, né? Com o DJ Alok, é isso? Não, nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. O último trabalho nos Estados Unidos eu fiz para uma empresa, uma grande empresa do Brasil, que não tem nada a ver com música, mas eu trabalho muito com música. E um dos artistas que eu acompanho, o principal artista é o Alok, ele é DJ produtor. E, enfim, com isso eu tenho a oportunidade de viajar não só pelo país inteiro, mas pelo mundo inteiro. E conhecer muita gente interessante também, né, dessa cena também, né? Bem bacana o teu trabalho. No caso do Vietnã, vocês foram um festival de música, era uma coisa assim também? O Vietnã na verdade, foi uma sequência de datas que começou em Portugal, no Rock in Rio Lisboa. Entendi, como circuito. É uma espécie de mini turnê. Tá. E de lá nós fomos até a Holanda, para Amsterdã. E então de Amsterdã nós fomos até Vietnã, uma longa viagem, bem Bom, distante. o público é totalmente diferente, né, de um lugar do outro, né? Como é que se sente o público num país que se abriu recentemente, né, para o Ocidente, como o Vietnã? A gente ficou até um pouco surpreso no Vietnã, porque não consegui imaginar o que a gente ia encontrar lá. Você sentiu receptividade por parte das Sim, pessoas? receptividade, mas é um país pobre, né? Sim. Então, assim, geralmente o mundo do entretenimento é a cereja do bolo, né? As pessoas dão preferência para comer, para sobreviver, e, enfim. E por ser um país pobre, a gente ficava imaginando o que a gente ia encontrar lá, né? Então, encontramos uma cena musical, encontramos pessoas que conheciam já a nossa música e hábitos, culturas muito diferentes. Até dentro da própria casa noturna, o pessoal consome muita fruta, né? Cigarro liberado. Então, é uma coisa que você não está acostumado a entrar numa casa noturna pequena e ter o pessoal fumando à vontade, consumindo fruta a noite inteira, né? Mesas... Então, muita mesa, ninguém fica sem mesa. O pessoal não interage tanto em termos de dançar, mas se anima demais, mesmo sem beber tanto, mas bebe. Então, assim, é um pouco parecido, mas muito diferente, né? E tem produção musical, eletrônica local também? Rola isso? Quando você está viajando com um artista de renome internacional, sempre as pessoas vão te procurar, vão procurá-lo para entregar material, né? Então, assim, em todo local que a gente vai, acaba recebendo material. Eu produzo música, tá aqui meu CD, meu pendrive. Mas, em termos de mundialmente falando, de renome mundial, não tem uma produção tão renomada o Vietnã. Não, imagino que não, né? Deve ser uma coisa bem recente esse aspecto lá, né? Mas há um conhecimento de música eletrônica, há um conhecimento, as pessoas... você não é... No caso, o DJ, a gente fala um set, né? Um set que ele prepara para tocar. O que ele tocou lá não difere muito do que ele toca aqui. Quer dizer, o que as pessoas estão ouvindo lá é mais ou menos o que elas estão ouvindo aqui, o que estão ouvindo nos Estados Unidos, o que estão ouvindo na Europa.
Muda uma coisa ou outra, mas em geral é aquilo ali. E você consegue se manter, porque, vamos dizer, autônomo em relação a isso, porque imagino que a cena musical é uma cena muito envolvente, né? E o trabalho do fotógrafo, nem sempre você consegue, você tem que manter um certo distanciamento, vamos dizer, estético, né, da situação toda, para você poder configurar ali o que você vai estar registrando, né? E você você tem que fazer esse exercício, eu imagino, de se manter, vamos dizer, numa posição assim de retrato, né, da situação, né? No caso da música especificamente, quando eu estou trabalhando com música, com festivais, ou eventualmente, hoje é difícil casa noturna, pelo tamanho do artista, mas nesse ramo é difícil você manter um distanciamento. Certo. Porque tem uma frase que é do Robert Capa, se eu não me engano, que diz o seguinte: se a foto não está boa o suficiente é porque você não está próximo o suficiente do assunto. Entendi. Então, eu sempre procuro estar muito próximo, e nesses casos eu estou no meio das pessoas, Sim. eu vou ao meio das pessoas e você acaba se envolvendo, né? Enfim, não tem como você ficar só em cima do palco, né? Para você conseguir coisas diferentes, você tem que ir a pontos diferentes. Eu normalmente, desde que eu comecei, eu vou onde, se todos os fotógrafos estão do lado direito, eu vou do lado esquerdo. Você vai registrar algo diferente. Se está todo mundo atrás, eu vou na frente. Entendi. E aí a hora que vem na frente eu vou atrás. Eu procuro fugir sempre tem muita gente trabalhando. Então é um pouco difícil manter nesse tipo de tema um distanciamento. Você acaba se envolvendo. Legal. Vamos olhar um pouquinho, então, para o trabalho do Érico, junto aos Yanauá. Não sei se estou pronunciando corretamente. Mas o Érico fez esse trabalho lindo, né, junto a essa tribo, a essa etnia que habita o Acre, né, o norte do Acre, na fronteira com o Peru praticamente, né, Érico? Habitam também parte do Peru. Habitam também parte do Peru. Eles têm relação com os Axaninca, de alguma forma? Você não sabe? Eles têm algumas relações com outras tribos, eu não sei especificamente dizer qual é. A informação é um pouco escassa lá dentro. Que eles praticam, uma coisa que eu vi interessante, que eles praticam pinturas faciais, né? Nessa foto aí, por exemplo, que eu estou fotografando, tem poucas fotos minhas lá, fotografando o meio deles, a maioria são fotos minhas, mas ali na foto anterior tinha um rapaz da Áustria. Ah, é? E ele estava lá para se tratar por uma questão de droga. Eles também abrem... Eu vi que eles têm um aspecto xamânico forte da cultura, né? Eu vi isso no outro filme que você mostrou. E esse daí é a sequência de fotos que você produziu. Isso aí são fotos que eu fiz durante a minha estadia lá. São pinturas ou são tatuagens? São pinturas de guerra. E eles são muito lindos, né? Uma coisa muito bonita. São pinturas de guerra? São pinturas de guerra. Procurei me distanciar bastante deles. Tá? Então, assim, a maioria das fotos eu tô com lentes... mas eles longas, fizeram de longe, para deixar eles agirem mais naturalmente. E eles se pintaram especialmente para as fotografias ou tinha algum ritual, alguma coisa houve rolando? Um ritual à noite, durante 2 noites, onde houve o ritual do Uni, também conhecido como ayahuasca. Ah, entendi. Então essa foi toda a preparação, eles prepararam. Esse cocar aí esse é o pajé. Esse cocar é o cocar do pajé, esse cocar já existia. Agora, todos esses outros cocares, como esse aí agora, foram preparados para o evento. As saias, enfim, né? As lanças também já existem, que já são deles. A gente não pode tocar, enfim. Essa foto é parte do ritual à noite. Muito difícil fotografar porque tem muito pouca luz. Eu vi que você usou umas lentes poderosíssimas, 1.2, lentes realmente bem luminosas, né, para quem mexe com fotografia. Bem luminosas, todas à prova de umidade, à prova de chuva, porque é muito úmido lá. Cheguei até a cair na lama com parte do equipamento. Caramba. Enfim, sobreviveu. Nossa, olha que foto linda essa. Ou seja, que isso está introjetado na cultura deles, né? Uma coisa bem bacana, né? Essa pintura é bem típica.
Para mim é complicado, eu olho, né, eu sei que são Iauanauás porque eu estava lá, mas eles olham, até chegar lá eu cruzei com outros índios e tem algumas fotos de outras pinturas que não estão aí. Para mim é tudo Iauanauá, para eles não, eles batem o olho na pintura e falam, essa pintura não é, esse adereço não é. Esse estilo não é nosso. Uhum. Aí esse o urucum no rosto para ajudar a proteger das picadas. Ah, certo. Mas o urucum também, pelo que eu pesquisei, se transformou numa fonte de renda para eles, né? Eles têm um acordo com a empresa americana Aveda para exportação de urucum e, de acordo com o que eu li, eles usam isso como um recurso para eles se manterem uma certa autonomia financeira, né, em relação vamos dizer, ao que se refere à subsistência deles, né. Agora, eu vi que também é uma tribo pequena, né, ou seja, são 800 pessoas mais ou menos, é isso mesmo? Na verdade, essa tribo onde eu estava, que é a aldeia Mutum, essa aldeia Mutum, era em torno de 60 pessoas. Só 60? 60 pessoas. Não tem muitas pessoas. Entre adultos e crianças, eles são em torno de 60. Essa é uma foto, a moça saindo dentro da Samaúma, a árvore da floresta, a árvore mãe. Que é gigante, né? E essa região, ela sofre também pressão de madeireiros, de mineração ilegal, alguma coisa do gênero? Então, a informação que a gente teve é que essa região está muito afastada, essa região onde eu estava, mas muito afastada mesmo da civilização. Essa região aí já sofreu influência de madeireiro, hoje não mais. Para entrar lá é bem complicado, é muito complicado mesmo, a gente teve que... foi muito tempo de negociação, diversos documentos da FUNAI que eu tive que assinar. Esses documentos tiveram que ir até a aldeia, serem autorizados para ir até a aldeia e voltar. É muito complicado. Visto, né? É muito complicado esse trâmite de material, porque a aldeia, para você ter uma ideia, a gente desceu em Cruzeiro do Sul, que é a cidade mais ocidental do Brasil, mais à esquerda do Brasil. De lá nós fomos 3 horas de carro para a BR-364, uma BR que, enfim, imagina, horrível. E aí a gente chegou numa vila, nessa vila a gente pegou um barco e fomos 8 horas de barco até chegar na aldeia, né? O barco virou 2 vezes, né? Porque o rio é muito caudaloso, é cheio de arraia, é complicado de chegar lá. Então você imagina para esse documento ir lá e voltar. Então é bem complicado, foi um trâmite complicado, nós tivemos que seguir várias regras, porque hoje eles estão bem fechados. Já teve uma influência, já teve uma presença de madeireiros lá, mas você não vê mais isso. Até certo ponto do Rio Gregório, você vê pessoas brancas ou pardas, né? E depois não vê mais. Depois você só vê índio. E assim, e no caso, eles hoje, você, na sua percepção, eles vivem do que exatamente ali? Eles estão cuidando desse trabalho, basicamente de extração, né, da terra, né? É um pouco complicada a situação deles lá, porque hoje não nascem mais crianças lá. Não nascem? Não, eles levam as crianças para a cidade. Para nascer, porque estava morrendo demais. Esse é um dinheiro que eles recebem da FUNAI, porém, esse dinheiro não é suficiente. Certo. Para o básico deles. Segundo o que eles me disseram, uma viagem ida e volta de barco até a margem da BR-364 fica R$250 de custo, né? E cabem 6 pessoas no barco. Então, assim, eles não conseguem ir sempre, né? Eles não vivem como viviam quando o Brasil foi descoberto, mas eles vivem praticamente dessa maneira. A única benfeitoria que eles têm lá é um gerador. E eles mantêm a língua local? Eles mantêm a língua local. Mas eles têm um gerador lá que puxa a água do rio para uma caixa d'água para eles poderem tomar banho à noite.
É complicado você entrar no rio à noite cheio de arraia. Imagino, né? Que sim. Então, assim, tem uma caixa d'água, então ali para eles poderem tomar banho à noite, e assim, mais nada. E tem uma lâmpada para a aldeia inteira, que eles acendem na hora da janta. Mas eles usam fogo. Eles usam fogo, mas assim, é porque eles me falaram, quando o homem conhece a facilidade, o índio conhece a facilidade, o sal, o açúcar e a energia elétrica, é difícil viver sem. Né? Então eles têm sal, têm açúcar e tem a energia que é um elétrica. Vício, o açúcar, né? Entendi. Só que assim, eles não têm, às vezes não tem dinheiro para comprar, não tem como colocar o combustível, não tem como ir buscar, não tem o que eles produzem lá, que eles produzem no artesanato, não tem para quem vender, dinheiro físico, não né? tem para quem vender. Então, por exemplo, eles pediram pra gente as nossas galochas, eles pediram pra gente as nossas redes, a gente levou rede com mosquiteiro, eles pediram tudo. Eles quiseram tudo de material que eles queriam. Vocês puderam... E aí a gente deu. Eu, por exemplo, eu escolhi um para dar, porque a gente ficou isolado da tribo, a gente ficou a 1 quilômetro dentro da mata, né? Um local bem fechado, não ficamos junto deles, e ficaram 2 caçadores com a gente, os 2 mais experientes, por causa de aparecer uma onça e tal. E eu queria dar para esse caçador as minhas coisas, porque ele me protegeu lá, mas ele não aceitou. Eles fizeram um monte no chão e deram para o pajé, e o pajé determina quem vai receber, quem é que precisa mais. Não é assim, eu tô te dando, é seu. Eles não têm esse sentido de propriedade, né? Imagina, né? Até tem vontade. Por exemplo, tinha um lá que queria minha lanterna de qualquer jeito, uma lanterna super potente que eu tenho, que eu levei. Ele queria porque queria, mas ele falou, eu não posso, eu vou ter que dar pro pajé, e o pajé vai determinar para quem ele vai dar essa eu lanterna. Imagino que o critério é esse, né? E hoje eu imagino que até um critério de sobrevivência, né? Porque se eles quiserem superar as dificuldades coletivas, eles têm que estar junto, né? Sim. Interessante isso daí. E aí você tem a figura do pajé e você tem a figura do cacique também, imagino, né? Ou é a mesma, eles se Eu não conheci o cacique, A gente não conseguiu, a gente ficou 5 dias e 4 noites. 5 noites e 4 dias nós ficamos lá. E eu não consegui ter assim esse acesso, porque muitos deles não saíam de dentro da oca, não apareciam. Por que será? Eu não sei, é muito difícil. Medo mesmo de contato com o branco? Não sei. Algumas coisas eles não falaram. Tinha um lá, por exemplo, que não tinha o braço. Eu queria saber porque que ele não tinha o braço. Eu perguntei para um, eu perguntei para o outro, eu perguntei para o outro. Aí um falou para mim que era melhor eu não perguntar mais. Eu continuei perguntando porque eu queria saber. Eu sou jornalista, eu queria entender por que ele não tinha o braço, né? Eu não conseguia informação concreta. Então, assim, é um pouco complicado. Né? A questão matrimonial eu também tentei entender, eles não deixaram eu entender muito bem. Como que funciona as relações? Então, assim, não dá para saber. É muito fechado, você tá lá, mas não é assim, não tem essa informação tão fácil. Entendi. Interessante. O que você acha hoje? Eu acho que hoje no Brasil existe esse debate grande, né? E esse debate se reeditando em torno da demarcação das terras indígenas. Então, por exemplo, os Yawanawá, eles têm 182 mil hectares à sua disposição e aí vem muita gente falar assim, esses caras têm terra demais, eles não produzem, eles não têm aquela... Eu imagino que eles não têm aquela lógica da produção que a gente tem, né? Porque um território desses, aí a gente já pensa, vamos plantar sei lá o quê, botar gado, ou fazer esse negócio virar capital, mas eles não têm essa lógica, né? Eles têm uma lógica de convivência harmônica, né, com o território, né? O que você acha desse aspecto, assim, em relação a esse cuidado, né? Olha, do que eu vi lá, posso dizer do que eu vi, porque eu nunca estudei isso. Nunca foi um assunto que me chamou muita atenção. Mas lá é uma área de divisa, né? Certo. Tanto que quando eu cheguei no aeroporto de Cruzeiro do Sul, eu estava esperando um aeroporto extremamente precário. E eu encontrei um aeroporto fenomenal, né? Muito melhor que o nosso aeroporto de Marília, que é uma vergonha. Né? Inclusive, para uma cidade do Porto de Marília, o nosso aeroporto é uma pista de pouso. E eu esperava, se Marília tem um aeroporto assim, e outros que eu já vi tanto, como que seria lá? Um aeroporto de primeiro mundo, mesmo.
Por quê? Porque é uma área de interesse da nossa nação. É o ponto mais a ocidente da nossa nação. Então, lá você vê muito helicóptero do exército, muito tanque de guerra, enfim, e uma estrutura. Você liberar essa área de mata, você desmatar aquilo ali para ter algum tipo de produção, é um pouco complicado. Você vai deixar o seu território vulnerável. Eu acho que você ter uma área territorial, de divisão de território como aquela, talvez seja a maneira mais segura de nos mantermos, de manter aquele limite. É impenetrável a floresta, não é fácil de chegar lá. Se você falar que você vai chegar lá, que você vai derrubar com um trator, não é assim que funciona, né? Também não adianta derrubar porque não tem como trazer. As estradas são precárias, não é um local habitável, né? Habitável pelo povo dali só, né? Porque pelo povo dali. Da maneira como eles ocupam. E ainda assim com muita dificuldade, quer dizer, nem sempre tem proteína para comer, sabe? Eles conhecem a mata, eles nasceram na mata e eles passam problemas com a mata, né? Essa questão da divisão da terra indígena, se fosse para dividir entre os índios, tudo bem, mas para dividir entre o homem branco aquele pedaço do país eu acho um pouco complicado. A nossa logística está toda para cá, e para cá já é muito ruim a nossa logística. Péssimo, né? Então para lá fica completamente inviável. Né? Quem que quer ir lá? Vai fazer o quê? Me mostra um plano de negócio, mas não tem nenhum plano de negócio que se adeque lá. É impenetrável. Quem acha que quem foi num bosque, em alguma cidade, entrou numa mata e acha que é mata fechada, não sabe que é mata fechada. Até você entrar no meio da floresta amazônica. Sim. Eu acho que a gente tem muito a aprender com eles, né? Apesar de a gente não saber lidar direito com isso, né? A minha visão é que a gente tem muito a aprender, né? Eu vi nesse vídeo do Alok, né, que ele teve uma experiência, né? Pelo menos ele conta isso, né? Que ele teve uma experiência significativa ali, né? Imagino que é o que vocês tiveram, né? De enfim, participar dos rituais, de estar convivendo com essas pessoas, de que tem uma visão de mundo diferente, né? Nós fomos lá para fazer uma captação em áudio. Ele usou esse material para depois, eu vi o material dele, ficou um material muito bom, tá depois eu vi que tem no SoundCloud e outros. No meu site também, se entrar, né? Depois a gente pode colocar. Com material com presença. Os endereços. No próprio YouTube, se você colocar Alok e a Wanawá, qualquer um consegue ter acesso ao documentário. O documentário, na verdade, foi um presente da Cavaleira, é uma grife brasileira, para os Yawanawás. O Alberto Iar, que é o proprietário, eu não sei muito bem de que maneira, chegou até eles, foi até lá, ficou encantado com os desenhos e as pinturas corporais. E os sons também, né? De início com a parte de imagem. Tá. Fez algumas fotos, voltou e montou uma coleção baseada naquilo. Entendi, legal. E desfilou na São Paulo Fashion Week, se não me engano, do ano passado. Essa viagem foi no ano passado. E trouxe eles para desfilarem, foi um sucesso. Os veículos de comunicação do mundo inteiro divulgaram isso. E eles, em São Paulo, pediram para o Alberto, falaram: pô, Alberto, legal, tal, maneiro que você divulgou as nossas pinturas e tal, mas a gente queria que, de alguma maneira, você ajudasse a levar a nossa música, que é o que pra gente é mais importante, né? E aí, como que ele não sabia como fazer? E aí, acabou conhecendo o Alok. O Alok é um produtor, ele não é só DJ, ele também produz música. E aí teve a ideia de levá-lo até lá e a gente gravar. A ideia era ir gravar eles cantando, mas eles cantam sobre o efeito da ayahuasca, que para eles chama Uni. Eles bem alto já, bem em transe. Então, para isso, a gente precisava participar desse ritual. Para esse ritual acontecer, eles precisariam estar pintados, como você viu nas fotos, eles precisariam estar vestidos. Então, várias coisas que aconteceram. O ritual tinha que ser à noite, um breu total, né? Ele vira a noite inteira. Mas essa não foi uma experiência que você fotografou? Eu vi que tem imagens, né? Mas imagino que você estava participando daquilo também, né? Tem vídeo, não tem foto, tem vídeo, essa
Essa parte da eu vi que participação, tem um pouco, mas eu também, todos nós E participamos. como foi para você participar desse ritual? Na verdade foram 2 noites, né? Eu sou uma pessoa muito cética, Sim. então eu fui lá disposto a ver o que ia acontecer. E na primeira noite eles deram uma quantidade muito pequena do Uni para nós. Colocaram muito medo na gente, em tudo. Eles colocavam muito medo, cuidado, tal. E aí na primeira noite você fica meio assim, tomamos, ninguém surtiu muito efeito, assim, né? Mas daí na segunda noite, eu até conversei com o pajé, falei, eu gostaria de sentir, de ter essa abertura, de me encontrar comigo mesmo e tal. E aí na segunda noite ele me prometeu que ele ia me dar uma dose maior e que a gente ia conseguir, né, entrar em transe como eles entram, que na verdade tem um nome específico que agora eu não me esqueço, a força, sentir a força. A força. E aí na segunda noite a gente tava lá preparando, gravando e tal. Começou o ritual começou por volta de 6 horas da tarde, hora que anoiteceu. E aí a gente começou a tomar, ia fazer parte do ritual e começou a cantar e tal. E o primeiro... Bom, além de tomar, você tem que cheirar rapé. Mas o cheirar rapé, no vídeo tem, não é eu cheirar rapé, que nem quando eu era menino, eu cheirava na escola rapé, eu comprava um rapé que vinha numa latinha, colocava um pouquinho aqui, cheirava e espirrava. O deles parece uma lança assim, você coloca uma quantidade de rapé, que é uma bola de rapé, coloca na ponta, coloca no nariz e a outra pessoa sopra. Nossa, então, entendi. Aquilo entra praticamente no cérebro, né? Misturado com o Uni. Então, assim, a hora que a gente começou a tomar o primeiro, o Alok caiu, o Alok desmaiou, né? Entrou em transe, uma transe que ele explica no vídeo. Depois não aparece no vídeo, a pessoa que estava co-dirigindo comigo, o Brasil, meu amigo de Aracaju, caiu também. Aí eu tomei conta da câmera dele, fiquei com 2 câmeras. Aí caiu o Flávio, do áudio. O Brasil e o Flávio caíram mesmo, desmaiaram e apagaram. E aí ficou eu lá, meio em transe, meio gravando. E você achou que foi uma experiência válida de introspecção, assim? Cada um de nós... Ou foi só uma viagem? Cada um de nós viu de uma maneira. Para mim foi só uma viagem. Tá. Para mim foi só uma viagem. Para mim foi algo meio alucinógeno. Tá. O Brasil mudou a vida dele. Ele até hoje, já vai fazer 1 ano, ele está até hoje com a pulseira no braço. Ele não tirou a pulseira, a mesma pulseira que os índios usam. Ele um monte de... entrou na vida dele. Pro Alok foi muito revelador. Sim, ele conta isso no documentário. Conta isso no documentário. E pro Flávio também, de certa maneira, eu fiquei um pouco distante então disso. Então tem uma coisa de maneira. Predisposição da pessoa também, né? A entrar um pouco na experiência. Sim, mas é óbvio que aquela substância age no nosso cérebro de uma certa maneira. Que é natural. Aí você pode lidar com isso de diversas maneiras. Muito legal. Mas de qualquer forma são experiências que são válidas, né? São parte da nossa cultura, são parte da nossa... são coisas antigas, né? Os índios têm inúmeras... A gente né, na verdade, as pessoas entram em parafusos, né? Em religiosos, em consumo, que também são uma forma de alienação, né? Vamos dizer, muito forte, né? Então eu imagino que ter uma experiência dessa num lugar tão distante deve realmente ser bem interessante de qualquer forma para quem se dispôs a isso, né? De início a gente não iria fazer essa experiência. Claro. Mas até eu propus lá, eu falei, a gente veio até aqui. A gente está numa cultura que é milenar. Claro, faz parte da a gente tem a possibilidade de fazer, eles deram a possibilidade da gente fazer. Nos passaram uma certa segurança, apesar de terem passado um pouco de medo, achar que isso aqui é uma festa e tal. Mas passaram uma segurança, eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles sabiam quais eram os antídotos que cortavam, por exemplo, quando um desmaiou, o que dava para a pessoa voltar e tal. Então, por que não participar? Né? Por que não, já que você está diante de uma coisa tão difícil, por que não entender um pouco mais? Muito bem. Eu acho que é válido.
Acho que é tudo válido, né? O Érico tá de partida para o festival Burning Man também, né? No deserto aí, ali é Nevada, né? Deserto acho que é de Mojave. Mojave, é a Califórnia. É Nevada. Mojave, Califórnia, é Nevada. Entre Califórnia e exato, Mojave. exato. Muito legal. E eu acho que nós vamos querer depois escutar um pouco dessa experiência também, né? Parabéns pelo seu trabalho, belíssimo. Ele também tem umas imagens lindas aqui de Marília, da região, feitas por drone, com uma sensibilidade muito grande. A gente vai, né, quando for possível, mostrar também isso. E eu agradeço a sua presença aqui, contando com você para a próxima. Obrigado, eu que agradeço. E aí tem o meu site, ericosalute.com. ericosalute com 2Ts.com. E as redes sociais todas são eSalute. Salute é SALUTTI, aí vocês podem ver as fotos, enfim, saber um pouco mais. É isso aí. Muito obrigado. Valeu.